a coragem dele, mediante aquela multidão de pessoas ali na universidade, observando a gratidão que ele tinha a Deus, né? E é bom quando a gente agradece a Deus por tudo que ele faz. E fico muito feliz porque esse dia finalmente chegou, né? A gente já vinha há alguns anos, minha mãe aí sempre querendo marcar um culto em gratidão a Deus por tudo que Ele fez, né, na vida dela, nas nossas vidas, porque é bom a gente observar os livramentos de Deus, né, mas é melhor ainda a gente ser grato a Ele, porque gratidão é algo, é um reconhecimento que você tem, né, por alguém e principalmente a Deus, porque tem coisas que o homem pode fazer, mas tem coisas que o homem também não consegue fazer. E aquilo que ele não consegue fazer, Deus é quem vai lá e faz, né? E graças a Deus, né, por tudo, são muitas bênçãos. Se eu contasse aqui as bênçãos que ele já fez na minha vida, a gente ficaria aqui a noite toda, né? Mas a gente vai resumir apenas em alguns pontos, né, que foram separados com as bênçãos que Deus fez, né? Teve a bênção de gratidão sobre aqueles ladrões, né? Aquele tiroteio lá perto de Pombos, não é isso? Por ali, de Vitória, né? Onde alguns, né, ladrões ali vieram, ladrões não, ali já foram assassinos mesmo, né? Já veio certo para matar uma determinada pessoa, e minha mãe ainda conseguiu correr, né, pela história que ela me conta. E meu pai ficou ali sem reação, porque quando viu já estava ali acontecendo tudo, naquele momento ali, e querendo ou não, Deus, né, protegeu, porque a gente sabe que às vezes, se ficar uma testemunha assim, eles também não querem saber. Se tiver alguém por perto, ele vai lá e também, infelizmente, a gente tem visto isso, muita gente morrer de graça aí, por conta de algum, né, para você não ser algum testemunha daquele crime ali. Mas graças a Deus, Deus deu esse livramento, né? Também teve o livramento de Deus, não só o livramento, mas a bênção também, né? Porque a gente às vezes, quando está com algum problema de saúde, no caso do meu pai, também estava ali, foi fazer, né, o cateterismo, não é isso? E a gente também ficou orando, pedindo a Deus que desse tudo certo, que as mãos do médico ali fossem usadas por Deus, e graças a Deus meu pai não teve nenhum tipo de reação, e isso foi mais uma bênção para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem tantas bênçãos que se eu for contar, tem mais alguma específica, né? Tem também o livramento que Deus deu a mim e a minha família, quando a gente vinha fazendo uma dessas visitas, final de ano. E eu me lembro que eu saí de casa um pouco aperreado mesmo. A gente tinha 2 gatos, né, que ainda estão criando. E esse gato fazia tanta perreira lá dentro do nosso apartamento. A gente colocou dentro de uma caixa para trazer. E era uma coisa tão assim, eu saí um pouco até irritado de casa, porque eu tenho sempre o costume de sair de casa e orar, né? Até hoje, eu e minha família, a gente tem o costume de, antes de sair de casa, todos os dias, a gente orar. Porque a gente sai de casa, mas não sabe se volta, né? Quantas pessoas não saíram hoje de casa para trabalhar, né, ou para fazer qualquer outro tipo de atividade e infelizmente não retornaram? É tanta violência, é tanta coisa acontecendo, e eu e minha casa, a gente sempre tem esse costume de orar. E nesse dia praticamente, eu acho que eu nem orei e vim embora. Eu tenho os gatos dentro do carro, né? E a gente parece que a gente vai fazer até uma festa surpresa, que eu completo, eu faço aniversário do mesmo dia do meu pai, e era um sábado. E quando a gente veio, e eu só lembro quando os gatos me andam dentro do carro, uma coisa fora do comum. Aí daqui a pouco eles se aquietaram, fez aquele silêncio no carro. Aí de repente a minha pequena, Melissa, do nada,
ela disse assim: papai, eu estou com medo. Aí aquilo impactou, né? Porque se eu vim correndo, se eu vim 100, eu vou ter para 80, né? Já fui maneirando mais e senti aquilo, né? Aquele impacto, quando ela falou: papai, eu estou com medo, do nada, dentro do carro. Não sabia que lá na frente tinha algo para acontecer, né? E eu só vi quando uma Kombi parou na frente, mais adiante, e desceu o indivíduo e ele já vinha meio que cambaleando pela frente da Kombi, tá? E eu vinha na esquerda, na BR 408. Eu me lembro quando ele veio cambaleando e tal, e eu, para tentar desviar dele, ia puxar para outra faixa. Só que quando eu olhei para o retrovisor, tudo está muito rápido. Quando eu olhei para o retrovisor, vi um ônibus. Então, se eu fosse tentar me livrar dele, o ônibus ia pegar de cheio o meu carro, né? Aí eu disse: eu bato nele, mas eu salvo minha família. E fui freando e encostando no alumbrado que tem do lado. Eu também não poderia tocar no alumbrado, porque na velocidade que eu vinha, né, o carro poderia ter capotado. E eu me lembro quando a minha esposa ainda fez assim, eu desviei o máximo, né, e mesmo assim ainda consegui atingir, né, aquele homem, aquele bêbado que vinha, e a pancada foi tão grande que ele foi por cima do carro e caiu lá atrás. E eu fiquei sem reação, né? Porque é tudo muito rápido. Eu me lembro também quando eu desci do carro e as pessoas ali até me acolheram, minha família também, da concessionária, lá na Alto Belo, né? E ali a gente recebeu, né, os primeiros atendimentos. Minha esposa ainda feriu o braço, né, por conta da pancada, e ele ficou lá estirado. E eu pensando comigo: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Aí do meu celular mesmo, eu ainda consegui chamar, né? Liguei para 192 e eles vieram lá. Liguei também para a polícia, para ficar tudo registrado no celular. E daqui a pouco chegou a polícia rodoviária, chegou o SAMU, né? O pessoal estava sendo tudo atendido lá. E eu, né, naquele jeito, naquele choque, porque tudo é tão de repente na vida da gente, feliz, e de repente acontece uma tragédia dessa, né? Aí depois eu liguei para a minha família aqui, todo mundo foi meu pai com o pessoal lá, meu irmão, teve os amigos da gente que foi também, e aí eu senti mais protegido, né? Mas o que de fato me acalmou mais foi quando eu já estava do outro lado da concessionária, né? O pessoal atendendo, e veio duas senhoras e chegou. Quando chegou perto de mim, olhando para mim, para a minha situação, para a minha família, e ela falou assim: irmão, eu não tinha nem dito a ela que era irmão, não era da igreja, não. Mas ela olhou para mim, para a minha família, e disse assim: irmão, não se preocupe, porque eu vi tudo. Aí eu disse: a senhora viu? Vi. Eu sou cunhada dele, e essa aqui é a tia dele. E vi quando ele foi para frente do seu carro. Aí isso fez com que eu me acalmasse mais, porque em momento algum, né, eu fiz algum tipo de, sei lá, de ultrapassagem, alguma coisa para atingir alguém. Porque às vezes a gente vê uns loucos por aí, né, na BR, e às vezes acontece algumas tragédias aí por conta da imprudência de muitas pessoas. Mas eu fiquei muito calmo quando, né, porque às vezes Deus usa as pessoas para de fato a gente se acalmar, né? Foi todo o procedimento, os policiais estavam lá, e eu fiquei pedindo a Deus para que ele não morresse, né? Meu irmão que ficou com o telefone do pessoal lá, entrando sempre em contato, até que eu sei ele não morreu, não é isso? Ele não morreu, pode até ter sofrido algum problema, né? Ficado aí com uma deficiência, mas graças a Deus, né, não me aconteceu assim, absolutamente nada, não tive nada, minhas filhas também, só minha esposa que teve um pequeno, né,
no braço, e ali a gente teve os primeiros socorros também. Isso tudo é livramento de Deus. Quando minha filha sentiu e disse, estou com medo, né? Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo já avisando o que poderia acontecer lá na frente, né? E se eu disser para vocês, são muitas bênçãos que Deus tem feito, muitos livramentos na minha vida e na vida da minha família, né? Certa vez, Nicole ainda era criança, acredito que ela tinha 1 ano de idade, né? Ou menos do que isso, ela não lembra, né? Criança era pequena demais. E lá no apartamento a gente foi morar, já tinha um gesso no quarto e não estava apresentando nenhum tipo de infiltração, não tinha nada naquele gesso. E eu me lembro quando todo dia eu me acordo às 5 da manhã, 5h10, é o horário que eu me levanto. E eu lembro quando eu me acordei, quando eu olhei para o relógio, já era 10:06 da manhã. Até a carona que eu pegava com o meu vizinho, eu disse, pronto, perdi a carona, estou atrasado, não sei o que está acontecendo, mas eu perdi e passei direto, como diz a história. Nem o celular tocou. Aí eu disse, meu Deus, foi que houve? Mas tudo é providência de Deus, a gente fica se perguntando o porquê. Isso quando me levanto, e vou passando na frente do quarto, eu escuto um estrondo abafado, e eu, meu Deus, o que foi isso? E eu fiquei inquieto. Mesmo assim, eu fui no banheiro, né? E aquilo no meu coração, vai lá no quarto da tua filha, vai lá no quarto da tua filha, o Espírito Santo sempre avisando. Quando eu chego aqui, eu olho no quarto, o gesso se rachando naquele exato momento, e os arames que sustentavam o gesso, tudo se torando, um por um, parecia que tinha um rabo em cima andando, tudo se torando, e eu, meu Deus, e rachando. Eu não tive demora, corri, cheguei no berço, peguei ela e vim com ela abraçada assim, porque se o gesso caía nas minhas costas e não caía, não machucava ela. Quando eu coloquei os 2 pés fora do quarto, eu só senti um vento atrás e o barulho. O gesso do quarto caiu todo. Não foi um pouquinho não, mas foi todo o gesso, o fogo veio abaixo. Não me perguntem como foi isso. Se tivesse sido de madrugada, a gente só escutava um barulho. Mas eu creio que Deus sustentou o gesso a noite toda, né? E fez eu atrasar o meu sono, porque de 10:06 eu estaria lá na cozinha e não estaria escutando nada do que estava acontecendo lá no quarto. Tudo, né, do jeito que Deus ele faz, a gente não entende, né? Eu me lembro quando o Mirtes ainda, quando se levantou, quando já veio com ela no braço, já se acalmou. Quando a gente passou por cima do gesso, tudo caiu no chão, tudo, o ventilador, tudo que estava dentro do quarto ficou em pedaços. Ela, quando puxou o mosquiteiro assim do berço da menina, puxou uma pedra de gesso bem grande, pontiaguda, que estava dentro do berço. Dentro do berço. Iria atingir de cheio Nicole, né, aquela criança. Então, eu fico me perguntando, será que isso foi coincidência? Não é coincidência não, porque a gente fica sentindo algo quando tem que agir no momento que tem que agir, quando Deus vai avisando. Eu poderia contar muitas vezes, no ano passado também, um curso público, tudo, sem título nenhum para apresentar, Fiz um concurso assim, um colega meu da igreja, um irmão, faz, André, esse concurso. Mas eu estou preparando para outro concurso, eu vou parar tudo para fazer esse. Mas faça. Tudo que a gente for fazer, a gente também tem que pedir orientação a Deus. E eu fui orar e pedi, Deus, posso fazer esse concurso? Aí ele vai e me responde, a gente chega assim, no coração, Faz.
aquela chama para fazer. Aí eu vou me inscrever. Aí me inscrevi no concurso e eu fiquei me perguntando, mas Deus, e depois? Vão pedir os títulos, mestrado, doutorado, alguma especialização, né? Tempo em sala de aula que eu nunca tive, né? Como é que vai ser isso? Aí Deus dizia para mim em oração, quando eu estava orando, faça e deixa o resto comigo. Fui fazer, fiz. Quando eu terminei a prova, senti aquela sensação boa de ter feito uma boa prova. Mas ainda fiquei naquela expectativa, e depois os títulos? Né? Como é que vai ser? Os outros aí vão apresentar, ainda que eu tenha uma nota excelente, mas quando os outros apresentarem os títulos, vão, né, ficar na minha frente, ou seja, vão passar por conta das pontuações que já no edital já é avisado, né? Que quem tem especialização, doutorado, mestrado, tem em sala de aula, vai contando os pontos. Eu não tinha nada disso. E eu me lembro quando eu fiquei numa boa classificação e fiquei pedindo a Deus, e agora? Mas eu também estava confiante, porque o crente que tem Deus, o homem que tem Deus, ele sai na frente de muita gente mesmo para conseguir a bênção. Se Deus fosse da vontade dele, certamente eu também conseguiria passar. E para minha surpresa, né, algumas pessoas apresentaram títulos, sim, até passaram de mim, mas eu não continuei, mas eu não parei de orar, eu continuei orando. E eu me lembro quando uma vizinha nossa ligou para minha esposa e disse, olha, chegou um telegrama aqui, e parece que é da Secretaria da Educação. E eu estava trabalhando, eu naquela expectativa. E minha esposa já estava acreditando, vai ser a administração te chamando já. Mas como? Os outros passaram na minha frente, como é que eu vou conseguir? Eu me lembro quando cheguei em casa, né, na expectativa toda, ela não abriu, vai abrir todo mundo junto. Quando eu abri, ela realmente, né, a administração me chamando para trabalhar. Né? E isso para mim foi muito importante, assim, porque a gente confia em Deus, né? A gente que pede a Deus as coisas, a gente tem que pedir confiando, né? Lá na igreja onde eu congrego, alguns irmãos, né, têm os seus afazeres durante a semana, assim como eu tenho também, mas a gente tem um culto de oração nas quartas-feiras. E eu me lembro que era às vezes um sufoco muito grande para alguém abrir a igreja e para também alguém dirigir um culto de oração. E eu coloquei um propósito dentro do meu coração, Deus, se eu tiver condições, eu vou lá e toda quarta-feira estarei naquele culto de oração, dirigindo a oração. E minha esposa às vezes ficava, mas tem tanto obreiro, tem presbítero, tem diáconos, tem não sei quem, tu vem cansado. Mas eu sempre costumo dizer que quando você faz o diferente para Deus, Ele também faz o diferente na sua vida, né? E eu coloquei esse propósito que estava ali, em determinado momento de aperto mesmo. Eu me lembro quando eu estava pedindo em oração a Deus, há 5 anos atrás, isso. Eu só queria que tu colocasse, que tu, ó Deus, permitisse que o meu patrão aumentasse pelo menos R$500 no meu salário, pelo que eu já venho fazendo na empresa. E eu pedi na oração isso. E continuei crendo que Deus poderia fazer algo na minha vida. Me dá coragem para chegar lá na sala dele e pedir esse aumento, porque as coisas estavam muito apertadas aqui, criança e tal, escola. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, né, porque Deus, quando a gente vai chegando, Deus já chega na frente, né? A gente não entende. E quando foi na segunda-feira, isso foi na quarta-feira na oração, na segunda-feira da outra semana, aí o meu patrão chega, até eu preciso falar contigo lá na minha sala. Alguma coisa está acontecendo, né? E quando ele veio chamar assim, entrei na sala dele, quando eu cheguei lá, aí ele disse, eu estou vendo o seu trabalho, você está aí na cobrança, no financeiro,
né? Desenvolveu planilhas de contas a pagar, contas a receber, e está tudo bem organizado aí. Eu vou fazer o seguinte, já que você está fazendo tudo isso, eu vou lhe pagar, além do seu salário, 1% de toda a cobrança que você fizer. E não é somente dessa empresa aqui, é da empresa que eu logo máquinas também. Aí eu digo, meu Deus, é mesmo? O senhor está falando sério? Eu estou falando sério. A partir de hoje você está no comando agora da cobrança e do financeiro. 1% no final do mês, você mesmo prepara a sua planilha e me entrega no final do mês. Eu aí, mediante o valor, eu lhe dou 1% de tudo. E eu comecei ainda mais a trabalhar, fazendo as cobranças, né? A realizar planilhas. Quando ele pedia alguma coisa assim, eu já estava ali pronto para entregar a ele. E eu só tinha pedido um aumento de R$500. Mas Deus, ele multiplica, né? Amém. Glória a Deus. Ele faz muito mais do que a gente pediu, né? Não mexeu com o meu salário e ainda me dá uma renda variável que é muito mais do que o meu salário que eu recebo. E para minha surpresa, no ano passado, quando eu fui falar para ele que eu tinha passado no concurso e que eu ia trabalhar apenas a partir da tarde, no período da tarde, aí ele disse assim: pela manhã você vai fazer o quê? Pela manhã, se o senhor não me quiser aqui, eu arrumo mais alguma outra coisa, eu continuo estudando. Aí eu disse: que história é essa? Você vai continuar comigo aqui, né? Você vai continuar trabalhando comigo. De que horas você precisa estar no trabalho à tarde? Aí eu disse: lá para 1h10, por aí, 11 horas você sai daqui. Irmãos, eu só trabalho 3 horas por dia em uma empresa que me paga um salário fixo e também me paga uma renda variável. Qual é a empresa ou qual é o patrão que faz uma coisa dessa? É uma vida corrida, porque eu saio de lá, vou para casa, né, almoço e vou para a escola, porque eu já estou lecionando, vai fazer um ano, graças a Deus. E até lá no trabalho, na escola onde eu estou, a gente está reunindo nas quartas-feiras e fazendo um momento bíblico, né, com todos os alunos ali. E a princípio teve aquela resistência, porque a gente sabe, na parte de orar, né? Tem uma resistência muito grande, né? Quando as coisas é para Deus, quando as coisas é para o mundo, as portas se abrem, tudo né? Mas as coisas, quando é para Deus, é aquela resistência. Mas eu não faço as coisas sem pedir orientação a Deus antes ou sem orar, né? Estou sempre pedindo a Deus. E aquele diretor rígido, né? E um pouco assim, com as coisas de Deus, deixando de lado, ele me abriu esse espaço lá para estar fazendo esse momento bíblico com os alunos lá. Aí eu convido alguns outros professores e a gente faz nas quartas-feiras. E tem sido uma bênção, né? Então, é como eu disse, se eu ficar aqui a noite toda, irmão, eu vou contar muitas bênçãos que Deus tem feito, né? E sou grato a Deus pela vida da minha família, né? Primeiramente agradeço a Deus por tudo, né? A gente é grato a Deus por tudo, né? A oportunidade também que o nosso irmão Daniel, né, nosso diácono da igreja, não é isso? E o pastor, né, que é o pastor daqui, é Paulo, Ailton Paulo, né, o pastor da igreja. Desde já agradeço também a oportunidade que é me concedida, mas antes, para não ficar em minhas palavras, apenas em minhas palavras, eu vou deixar aqui o Salmo 139 para nossa meditação e vamos ler até o versículo 17. Quem tem a Bíblia aí, por favor, abra no Salmo 139. Salmo 139, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendo o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu me conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu, ó, estás também. Ali estás também. Se tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra se esperará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda nas trevas me esconde de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entretecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Amém? É um salmo de Davi muito importante, o reconhecimento que ele tinha de Deus, né? Observe que em determinado momento Davi estava dizendo aqui, ainda que o corpo ainda dele estava informe, né? No ventre da mãe, mas toda a trajetória da vida de Davi estava sendo escritas por Deus. Assim é na vida de cada um de nós. Não estamos aqui por acaso. Só o fato de estarmos vivos, respirando esse ar de graça que Deus nos dá, é motivo de gratidão. Você se levantar comigo amanhã e contemplar mais um dia de vida que Ele está te oferecendo. Eu costumo sempre dizer 3 coisas a Deus, as 3 coisas é a mesma coisa. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom. Deus, tu és muito bom. São 3 coisas quando eu abro os olhos de manhã que eu digo na cama, todos os dias. E a bondade dele tem alcançado a minha vida e a vida da minha família. Estamos aqui todos nós reunidos, mas mais tarde a gente não sabe, né? Deus pode tomar qualquer um de nós para si, ou a igreja também está esperando a qualquer momento a vinda de Jesus Cristo, né? O arrebatamento da igreja. Então, aqueles que creem